Oi, Floppycats! Hoje estou acompanhada por Melissa Nathanson, eu falei certo? Sim, muito bem. Da Legacy Biome para discutir a ciência e a aplicação dos transplantes de microbiota fecal, também conhecidos como TMF para gatos. Vamos entender como essa terapia restaura uma microbiota intestinal saudável e o que isso representa para gatos com problemas digestivos crônicos. Melissa é treinadora certificada em saúde holística de pets e nutricionista canina, especializada em saúde intestinal, renal, inflamação crônica e bem-estar de animais idosos. A filosofia dela é baseada na cura de dentro para fora, usando a microbiota como base para a vitalidade de todo o corpo. Atualmente, ela atua como educadora em saúde intestinal e apresentadora de podcast na Legacy Biome, ajudando a tornar a ciência complexa do microbioma e do TMF acessível para tutores de animais que lidam com distúrbios gastrointestinais graves. Seja bem-vinda e obrigada. Obrigada por me receberem e pela introdução. Acho que também sou nutricionista de gatos, mas não tenho credenciais formais para isso. Mas venho estudando nutrição felina há, sei lá, muito tempo, pelo menos 15 anos. Então vou me dar esse mérito. Faça isso. E também você me disse que tem dois gatos de 17 anos, certo? Sim, os amores da minha vida, Lily e Whip, têm 17 anos e meio e tiveram um impacto enorme na forma como vejo a saúde felina através da escola da vida. Como sei que também aconteceu com você, Jenny. Você foi assim que chegou até aqui com tudo, tanto com a sua própria saúde quanto com a saúde do seu gatinho. Sim, é. Eu entendo, quero dizer, Charlie fez FMT, tipo a versão crua da Margot Roman faz muitos anos. Então eu fui apresentada a isso antes de empresas legais como a Legacy Biome colocarem em cápsulas e tornarem tudo muito mais fácil. Muito mais fácil. Às vezes, não sei, você vai ter que me contar como o Charlie lidou com isso. Porque eu acho que, sabe, uma das coisas com o TFM que pode ser um pouco difícil. Mas, no geral, como você disse, os pontos positivos de poder colocar em uma cápsula e engolir são muito melhores do que levar os gatinhos e ter que aplicar pelo reto. E essas coisas não são nada divertidas. Mas sei que alguns gatinhos são como lutar com um jacaré, então é difícil fazer eles engolirem. Se tiver dicas para isso, aceito sugestões. Porque eu acabei indo pela via retal com um dos meus gatinhos e usamos um pouco de CBD e algumas ervas calmantes. Ela ficou lá deitada, tranquila o tempo todo, sem problemas. Mas ela tinha uma condição intestinal mais grave, que podemos falar depois. Ok, bom, vamos voltar um pouco. Sobre o que estamos falando, o que é FMT? Às vezes, sigo meu caminho e você precisa me trazer de volta ao seu eu. Eu comecei e você não estava desviando do assunto. Você estava. Você mencionou Charlie, disse que fez FMT em versão crua. Agora temos as cápsulas. Posso comentar mais sobre isso. Ok, bem, o que é FMT? Então, explicando em detalhes, FMT significa transplante ou transferência de microbiota fecal. Acho que assim soa um pouco melhor. Então, basicamente é cocô em uma cápsula? Basicamente sim, mas isso soa nojento. Então vamos suavizar um pouco. Então, nós temos um grupo muito seleto de gatos doadores, incrivelmente saudáveis, que estão vivendo a melhor vida possível. Eles recebem alimentação com comida de verdade. Eles brincam e recebem carinho todos os dias. E, na verdade, eles são ragdolls. Acredite se quiser, sim. E por isso são conhecidos pela saúde e pelo temperamento. Então, o que fazemos é coletar as fezes desses gatinhos. Filtramos todos os sólidos. E, claro, passa por uma grande quantidade de testes biológicos para patógenos, etc., para garantir que não há nenhum problema. Depois, nós liofilizamos e colocamos em uma cápsula bonitinha. E essa cápsula tem dupla camada e é revestida para resistir ao ácido do estômago. Então, isso significa que seu gato não vai necessariamente receber nenhum material fecal no estômago. Ela foi projetada para passar pelo trato digestivo, sobreviver ao ácido do estômago e se abrir no intestino delgado, onde vai começar a colonizar. Principalmente no intestino grosso, porque é lá que a maioria desses micro-organismos está, mas tudo começa no intestino delgado. Então, geralmente, ao invés de fazermos apenas uma aplicação ou múltiplos transplantes de matéria fecal, quando fazemos isso por via retal,
quer tudo de uma vez só, fazemos diferente. E é uma grande quantidade de matéria que é colocada lá. Isso é feito para apoiar o microbioma do seu gato de forma suave ao longo do tempo e ensinar aquela comunidade microbiana existente. Se houver desbiose ou GI ou outras coisas acontecendo, eles vão começar a imitar o microbioma saudável que está contido nessas cápsulas. Sim. E realmente, pode falar. E isso é dado ao longo de, são sempre 30 dias. Ou descobrimos que é melhor fazer pelo menos 30 dias. Se houver uma doença gastrointestinal mais extensa acontecendo, se houver uma enteropatia crônica, DI, SI, especialmente após o uso de antibióticos, voltamos ao que é o tratamento padrão atualmente, que é atacar isso com antibióticos, prednisona, uma combinação dos dois, ou uma dieta hidrolisada. E estamos percebendo, assim como tenho certeza que a maioria dos tutores de pets que estão ouvindo isso ficam frustrados se tem um gato com problemas gastrointestinais. Nós não estamos realmente avançando muito com isso e, no final das contas, isso só mascara os sintomas, mas não chegamos à raiz do problema. É fascinante para mim estar nesse setor e continuar aprendendo todos os dias sobre como o microbioma está literalmente ligado a tudo. No seu gato, o sistema imunológico dele, 70%, se não mais, do sistema imunológico do seu gato está no intestino. Como a sinalização hormonal, a sinalização imunológica e o eixo intestino-cérebro funcionam. 90% da serotonina é, na verdade, produzida no intestino. Se seu gato é rabugento e velho, isso pode estar relacionado aos micro-organismos que ele não tem, em vez de ser só um gato velho e continuar com esse comportamento rabugento. A inflamação da artrite também está ligada ao intestino. Sim, uma amiga minha tem 2 ragdolls e tem dado Legacy Biome para eles. Ela foi quem me chamou a atenção falando sobre isso. Eu já conhecia o Legacy Biome e outros que existem por aí, mas foi ela falando sobre o Legacy Biome que me motivou. Foi por isso que entrei em contato inicialmente. Provavelmente há cerca de 6 meses, quando as cápsulas para gatos foram lançadas. Sim. Foi quando ela conseguiu. Por quê? Porque a Legacy Biome começou com a versão canina e a felina veio depois. E os felinos são bem legais lá. E só para acrescentar, a versão felina ainda é bem nova. Nós não temos muitos doadores, porque, novamente, nossos padrões de qualidade são muito altos. Não é como se a gente fosse, pegar fezes de qualquer gato da rua. Nós realmente somos muito seletivas na escolha dos doadores. Sim, e essa minha amiga é alguém que pesquisaria isso ao máximo para ter certeza de que era verdade. Mesmo assim, ela teria mandado um e-mail e perguntado de qualquer forma. Não sei ao certo há quanto tempo, mas ela começou faz tempo. Entrei em contato, mas eles não estavam prontos para discutir caso o produto fosse necessário e não estivesse disponível. Estou muito animada por finalmente fazer isso. Esse é o objetivo. Ela também acredita que isso melhorou a asma do gato dela. Quero dizer, a asma, no fundo, é uma desregulação do sistema imunológico e uma condição inflamatória. Então, quando chegamos à base do sistema imunológico, que é o intestino. Por causa da sinalização imunológica, de como esses micro-organismos processam as coisas e das reações inflamatórias em nível celular. Sem querer ser nerd demais aqui, o microbioma é quem está monitorando tudo e verificando o que está entrando no sistema e avisando o sistema imunológico. Ei, isso é um invasor. Precisamos verificar isso. E devemos soar um alarme? Devemos desencadear um ataque imunológico em larga escala? Ou vamos lidar com isso de uma forma adequada e ter uma resposta apropriada para alguma coisa? E é aí que entram essas intolerâncias alimentares, de onde as pessoas dizem que vêm as alergias alimentares. Quero dizer, alergias alimentares de verdade, são incrivelmente raras. Na maioria das vezes, são intolerâncias alimentares. Por quê? Porque isso vem de um sistema imunológico confuso. Quando o intestino está inflamado, se o intestino está disbiótico, uma das grandes coisas em que a gente não pensa muito em gatos, mas deveríamos,
E tenho certeza que você pensa, Jenny, é o momento em que os alimentamos e o que oferecemos a eles, e como isso se relaciona com o microbioma. Porque os gatos, como todo mundo sabe, são carnívoros obrigatórios. Então pense dessa forma. Assim como nós e os cães, nossos sistemas digestivos são mais longos e foram feitos para uma fermentação mais longa. E existe um certo nível de amilase, que é uma enzima digestiva. Em comparação com humanos e cães, os gatinhos têm tratos digestivos muito mais curtos. Eles têm muitos dos mesmos micro-organismos que os cães têm, mas com funções diferentes devido a eles. A principal intenção é quebrar proteínas, e é isso que realmente os deixa mais felizes, quando eles têm proteína de comida de verdade para comer. Esses micro-organismos ficam tipo, nham, nham. Mas se não estamos dando esse tipo de alimento, então estamos pedindo para o microbioma mudar de uma forma para a qual ele biologicamente não está preparado. E isso, por si só, pode iniciar a cascata inflamatória. Sim, eu compartilhei com a Melissa que ontem eu ouvi toda a conversa dela com a doutora Judy, então se você quiser se aprofundar mais nisso, essa é uma ótima conversa para aprender mais. E vocês falam sobre gatos mais para a segunda metade, mas vale a pena, mesmo que você não tenha cachorros, ouvir a parte dos cachorros, porque você acaba ouvindo ou aprendendo sobre essas sensibilidades. E é tão comum que as pessoas... A Charlie teve síndrome de hiperestesia felina e estou em vários grupos do Facebook sobre isso. E as pessoas rapidamente assumem que é o frango que está causando isso ou algo assim. E é tão complexo, mas ao mesmo tempo pode ser tão simples com algo como Legacy Biome. Então, quero voltar um pouco porque gosto de mudar de assunto. Mas tudo bem. Qual é a história por trás do Legacy Biome? Tipo, o que inspirou a fundação dele? Então, nosso fundador, Jason Klobb, era originalmente médico e atendia humanos. E grande parte da paixão dele ainda está nessa área. Ele é realmente muito envolvido com a área humana do transplante de microbiota fecal. E há muitos anos, não posso te dar uma data exata, mas foi há mais de 6 anos. Quero dizer, a Legacy Biome realmente começou a aparecer nos últimos 5 anos, mais ou menos. Ele conheceu a doutora Margot Roman, e foi aí que a mágica começou com os cães. E então ele ama animais de estimação, assim como todos nós. E agora temos uma pequena equipe dedicada a produzir TMF de alta qualidade, porque as pesquisas continuam mostrando que o TMF, restaurar o microbioma, tem impactado muito gatos e cães. Foi assim que a Legacy começou. Tem uma história interessante. Posso sair um pouco do assunto por um instante? Claro. Ok. Então, como eu me envolvi com a Legacy Biome? É meio que um ciclo estranho. Então, há cerca de 6 anos, meu cachorro do coração, Jarla, teve infecção por C. Difícil. Ela lutou contra desequilíbrios do microbioma a vida toda. A ideia geral, como ainda é em alguns casos, é: vamos dar o máximo de probióticos que pudermos. Vamos fornecer o maior número de UFCs, ou seja, a maior quantidade de unidades formadoras de colônia. Depois, Jenny, explicarei como o TMF difere dos probióticos, mas continuarei no tema por hora. Então eu pensei, como diabos o meu cachorro? Sou nutricionista canina e fiz tudo certo. Dei probióticos, cuidei da alimentação e ainda assim meu cachorro pegou C. DIF. Como isso aconteceu? Ela estava estressada porque tínhamos um cachorro em lar temporário com necessidades médicas, o que acho que desencadeou tudo. O estresse impacta muito o microbioma, e isso acabou alterando a disbiose dela o suficiente para que o Clostridium, que é uma bactéria gastrointestinal bem complicada, se manifestasse. Ele pode viver normalmente no intestino, mas se houver desequilíbrio, é bem perigoso. Ele ataca o trato gastrointestinal, causa diarreia com sangue, pode atacar outros órgãos e é extremamente inflamatório. Então, na verdade, eu fiz um TMF de outra empresa e não teve sucesso. E eu tinha uma veterinária holística maravilhosa na época. E eu pensei, o que vamos fazer agora? Eu não quero atacar isso com antibióticos,
porque a maioria desses micro-organismos está se tornando resistente aos antibióticos. Eu também sou formada em medicina chinesa, então pensei, ok, vamos tentar com um pouco de medicina chinesa. E o que mais eu posso fazer? E ela disse, olha, acabei de saber sobre uma empresa chamada Legacy Biome que está usando os cães da doutora Margot Roman como doadores. E ela falou, acabei de assistir a uma palestra dela. Por que a gente não encomenda e tenta? E eu pensei, ok, vamos fazer isso. Vamos tentar. Encomendamos as cápsulas da Legacy Biome. E como ela tinha um caso bem grave, comecei a dar 2 cápsulas por dia para ela, junto com algum outro suporte integrativo. E em poucos dias, a diarreia com sangue parou. E em 9 dias, ela já não testava mais positivo para Clostridium, que é notoriamente difícil de eliminar. Pode durar meses e pode destruir o trato gastrointestinal por meses. Então isso realmente me marcou. Também perdi minha mãe para um câncer gastrointestinal raro. Então, eu já tinha conhecimento sobre o sistema gastrointestinal, mas isso realmente me colocou no caminho da saúde intestinal. E eu comecei a me aprofundar nisso. Eu lia todos os estudos, fazia todas as pesquisas, testava todos os produtos e fazia de tudo quando se tratava da Darla. E sabe, até mais tarde com meus gatos. E então, trazendo isso de volta, fechando o ciclo. Há pouco mais de um ano, a Legacy Biome estava procurando uma especialista em saúde intestinal e gastrointestinal. Já tinha participado de podcasts antes, como com a doutora Ruth Roberts. Fui repórter de saúde e apresentadora, então tudo se encaixou e fechou o ciclo. E agora eu tenho a bênção de poder usar isso também nos meus gatinhos. Sim, sinto muito pela sua mãe. Obrigada, eu agradeço por isso. Isso é horrível. Também sou grata a ela, pois provavelmente é um dos motivos de você estar aqui. É um dos motivos de eu estar aqui. E eu sim, e sou grata a Darla todos os dias porque ela foi minha maior professora. E eu realmente não estaria aqui sem ela. Nossa, quero dizer, aprendi demais. Quer dizer, foi como uma educação da Ivy League. Sim. Bem, e eu acho que às vezes a gente precisa passar por todas essas coisas para poder ajudar os outros. Fico feliz que tenha passado por isso, mas entendo como é e sinto muito. Obrigado. Sei que você entende, mas acho que estamos conversando hoje porque sei o quanto você é apaixonada pelos seus gatos e pela sua saúde. E sabe, eu estou com você nisso. Eu não estou aqui só para falar. Meu coração e minha alma estão nisso. Tenho verdadeira paixão por aprimorar as coisas, assim como a Legacy Biome. E eu estou vendo a mágica acontecer todos os dias. Isso me dá um motivo para continuar. Estamos aprendendo mais a cada dia, não é, Jenny? Quanto mais aprendemos, mais perguntas surgem. Sim. Algo em que sempre penso sobre TMF é que, quando eu era criança, nossos cachorros sempre comiam o cocô dos nossos gatos. Bem, e a gente sempre ficava tipo, Meu Deus, que nojo! mas agora eu penso, esse é o melhor probiótico que eles poderiam ter recebido. Quero dizer, pode ser. Significa que eles estão procurando por esse material fermentado e estão buscando essa matéria microbiana. Na verdade, é um bom sinal de desequilíbrio intestinal se o cachorro deles vai atrás de cocô, porque o meu vivia indo atrás do cocô do gato. Coloquei a caixa de areia em um lugar alto para ela não entrar, porque cocô era a coisa preferida dela. Eu sei, é nojento. Delícia. Aqueles rolinhos de frango. Então vamos falar sobre quais seriam os sinais, sintomas ou problemas de saúde comuns que geralmente levam um tutor de pet a precisar ou encontrar o Legacy Biome. Quer dizer, você compartilhou a história da Darla, mas e em uma situação com gatos? Quer dizer, em gatos, dá para usar isso para muita coisa. Imagino que você já tenha falado com seus ouvintes sobre o que chamamos de coisas normais de gato. Isso não é exatamente coisa normal de gato. Se o seu gato está vomitando, sabe, várias vezes por semana ou por mês, isso não é algo normal de gato. Ou, sabe, vomitando bolas de pelo com muita frequência. Isso não é algo normal de gato. Se eles estão arrotando, se estão com fezes amolecidas, se estão com diarreia, mesmo que estejam tendo
infecções urinárias crônicas, que são consequência de coisas inflamatórias. Novamente, o sistema imunológico, 70% dele está localizado, sabe, no intestino. Com o microbioma, há uma infinidade de sinais. Até mesmo seu gato ter alergias e ansiedade, que eu sempre digo que alergias e ansiedade são os dois As. Os dois andam juntos. Você vai perceber que gatos que têm alergias estão, sabe, lambendo uma área até ficar careca. Tem uma área sem pelo no bumbum e ficam lambendo cronicamente. Eles estão ou com dor ou com uma alergia crônica. E é difícil descobrir qual dessas duas coisas é, mas o TMF provavelmente ajudaria com as duas. Então esses são os sinais mais comuns. Qualquer tipo de desconforto gastrointestinal, assim como alergias e ansiedade, esses são os sinais de que o microbioma está dizendo: "Ei, eu preciso de ajuda." Sim. Sim, o cachorro dos meus pais está muito coçando agora, e minha sobrinha e meu sobrinho vieram de Utah para nos visitar. Eles perguntaram: não dá para passar algo nele? Respondi: não, vem do trato gastrointestinal. Precisamos descobrir a causa do intestino permeável. Então, é isso. Você está 100% certa. É interessante, porém, como seres humanos ou o que for, que a gente pensa que porque eles estão coçando a pele, deve ser um problema de pele. Mas uma das formas que a gente desintoxica é pela pele, ou vomitando, ou com diarreia. Tipo, é assim que eliminamos toxinas. E isso é outra coisa que eu realmente quero chamar a atenção das pessoas para isso. E como a gente corrige isso? Eu não tinha pensado tanto nisso até a sua conversa com a doutora Judy ontem sobre como o estresse impacta o microbioma e por que isso acontece. E eu não estou falando de fogos de artifício ou algo assim, só que pode ser algo que você acha bobo, mas realmente afeta o seu gato ou o seu cachorro. Quando alguém visita por 3 ou 4 dias, isso pode desregular totalmente o microbioma deles. Então Quero dizer, o eixo intestino-cérebro é real, e é real em todos os mamíferos, até onde sabemos, mas mais especificamente em gatos, cães, humanos, é nisso que estamos realmente focando. Além disso, porque todos coexistimos. Então, os gatos, sendo essas criaturinhas sensíveis que são, absorvem nossa energia, absorvem o que está acontecendo ao redor no ambiente deles. E até mesmo pequenas quantidades de estresse já são suficientes para causar uma mudança. A imunidade gastrointestinal local pode ser afetada e isso faz diferença no microbioma, porque quando o cérebro ou o corpo detecta estresse, é como se houvesse um telefone entre o intestino e o cérebro. Os dois se comunicam o tempo todo, sempre conversando. Gosto de dizer que o intestino é o segundo cérebro, mas o mais barulhento. Então, o cérebro só consegue receber sinais do que está acontecendo no intestino. Mas se o cérebro pensa, uau, estou estressado, ele também envia sinais de volta para o intestino. O que é realmente fascinante, vou te dar um momento nerd aqui. Todo mundo fala sobre isso. Nós sabemos o que é o sistema nervoso central, certo? O SNC, mas ninguém realmente fala sobre o sistema nervoso entérico, o SNE. Então, há 100 milhões de neurônios no intestino do seu gatinho e eles estão conectados ao cérebro através do nervo vago. Esse é o telefone que vai e volta. Se seu gatinho está estressado, há sinais indo de um lado para o outro. Então, quero dizer, sabe, se você leva seu gatinho ao veterinário e ele tem diarreia nos próximos dias, bem, isso é porque o cérebro estava tipo, ei, alerta, alerta, alerta. Mandamos um sinal ao intestino e ele reage tipo, uau, o que está acontecendo? Quando ficamos nervosas, sentimos frio na barriga. Mas se isso acontece de forma crônica, pode ser o suficiente para alterar o microbioma intestinal. Eu posso te dar um bom exemplo disso. Na verdade, acabou de acontecer com a minha gata. Talvez seja melhor trazermos isso mais para a realidade. Então, minha gatinha Lili e minha cachorra Darla eram muito próximas. Estiveram juntas a vida toda, dormiam juntas, se amavam. E ela sentiu muito a partida da Darla. Não só por perdê-la, mas também porque ela sentia o que eu estava sentindo. Completamente, como se meu mundo inteiro estivesse desmoronando na minha frente. E eu estava tão concentrada na Darla que meio que não percebia as mudanças que estavam acontecendo com a Lily.
E aqui temos uma gata que tem alimentação natural, com uma dieta ótima e suplementos. Ela passa um tempo ao ar livre. Ela é uma gatinha muito amada, mas eu presto atenção nela. Ela está emagrecendo e fiquei pensando, o que está acontecendo? Os valores dos rins estão subindo. Ela está perdendo peso. E a primeira coisa em que penso, ela está com fome o tempo todo. Então, claro, a primeira coisa que eu penso é que ela está com hipertireoidismo. Eu pensei, tudo bem, vamos levá-la ao veterinário. A tireoide está perfeita. Mas fizemos um ultrassom e o intestino delgado dela estava um desastre. Estava totalmente inflamado. E, indo um pouco além, ela tinha algo chamado enterite eosinofílica. Então, os eosinófilos dela também estavam muito altos, o que é uma reação inflamatória, geralmente a uma alergia ou a um parasita. Não conseguimos identificar o que era ali. Pode ter sido uma alergia, mas como o microbioma dela estava disbiótico, porque ela estava fora de equilíbrio, temos uma inflamação e um intestino permeável. Ela não absorve nada porque as junções estreitas do intestino delgado estão destruídas e as vilosidades não absorvem o necessário. Se o intestino delgado dela está inflamado, que é onde todas as proteínas e vitaminas são absorvidas pelo organismo, ela vai começar a perder peso, não importa o quanto coma. Então, foi uma situação difícil. E eu fico feliz que conseguimos fazer o ultrassom e ver o que estava acontecendo. É algo difícil de lidar, mas eu acredito que isso foi, talvez ela já tivesse algo persistente, mas no geral, o sistema imunológico dela estava enfraquecido. O organismo dela estava debilitado. O trato gastrointestinal dela estava desequilibrado. E isso fez com que ela entrasse em uma crise grave. Então, na época, mesmo sendo uma treinadora holística de saúde animal, eu precisava fazer essa gatinha melhorar. Então, eu dei a ela uma dose baixa de prednisona porque precisávamos reduzir aquela inflamação. E fizemos isso por um mês antes de fazer o TMF, porque o TMF funciona melhor se conseguirmos curar o intestino. Já ajuda bastante na recuperação por si só, mas precisei preparar o intestino dela, reduzir a inflamação e melhorar a absorção de nutrientes para o TMF agir melhor. Conseguimos isso. E então acabamos fazendo um TMF retal nela. Ela era uma gatinha velha e rabugenta. Nós demos a ela o microbioma de uma gatinha de 2 anos. E cerca de 2 semanas depois, de repente ela está pulando. Ela quer brincar de novo. Ela está ficando um pouco com fome. E ela está começando a ficar curiosa de novo. E ela ganhou, acho que foi meio quilo em 1 mês e meio. Uau! Uau! De repente, tudo o que ela comia começava a fazer efeito. Então sim, tem sido bom. Quando os gatinhos estão em um estado bem sério assim, eu gosto de repetir o TMF. Então estou planejando fazer outro nela agora. Mas foi incrível como a composição do corpo dela mudou. Ela está ganhando peso e ficou mais alerta. Acho que essa foi uma das coisas que eu mais amei. Novamente, o eixo intestino-cérebro, como isso mudou o comportamento dela. E uma coisa interessante, o microbioma dos gatos ainda é meio que um mistério. Testamos menos o microbioma dos gatos do que dos cães, que sempre recebem mais atenção. Estou feliz que hoje o foco seja nos gatos. Mas o que descobrimos nos cães é que podemos realmente identificar a idade biológica deles com base nos micro-organismos presentes no intestino. Então, eles começam a mudar conforme os cães envelhecem, e só posso supor que com os gatos acontece o mesmo. E certos micro-organismos relacionados à curiosidade, motivação e comportamento começam a diminuir nos cães. Então, aquela chamada síndrome do cachorro velho rabugento pode ser mais uma mudança microbiana do que pensávamos antes. E as pesquisas estão mostrando que o microbioma pode ser uma parte do processo de envelhecimento muito maior do que jamais imaginamos. Então, eu acho que mesmo que seu gatinho idoso não esteja tendo nenhum problema, estou rapidamente me tornando fã de fazer FMT em gatos idosos como uma forma de envelhecer com mais qualidade.
porque eu vi a diferença no meu próprio gato. Sim. Sim, isso faz todo sentido, sim, sim. Você perguntou antes sobre o Charlie e fazer um FMT. Ele literalmente recebeu cocô congelado cortado em pedaços. Não era liofilizado nem nada, mas estava em forma de cápsula porque não dava para o Charlie de outro jeito. Ok, entendi. Got it. No veterinário, o alter ego dele é Chucky. Fazemos o possível, mas nem sempre conseguimos tudo o que precisamos. Então ele é um jacaré. Sim, ele é. Tive uma entrevista com o veterinário de animais de estimação, Dr. Randy. Ele usa Legacy Biome na prática dele. E sim, e ele faz isso como faz o enema, mas primeiro ele limpa com ozônio. Eu digo limpa, limpa. Ele não diz isso. Quero dizer, essa é uma boa maneira de dizer isso. Sim. E então faz o enema de FMT. Mas o que eu realmente fico feliz que você tenha apontado, que também foi um daqueles momentos de insight para mim ontem, enquanto eu ouvia você e a doutora Judy, é que sim, você não pode colocar FMT em um intestino inflamado ou algo assim e esperar milagres. Tipo, você também precisa reduzir essa inflamação para que então o intestino esteja pronto para receber o FMT. Isso está correto? Sim, de modo geral, sim. É meio que 6 por meia dúzia, porque é o seguinte: se a gente tem um crescimento excessivo de micro-organismos que é sério e perigoso, como um Clostridium, a gente quer mudar as populações microbianas o mais rápido possível. Assim, os bons podem começar a eliminar os ruins. E só isso já pode causar inflamação no intestino. Mas, ao mesmo tempo, o TMF foi feito para se estabelecer, ou seja, criar raízes no intestino, colonizar e crescer. E estamos transferindo essa comunidade e como esses micróbios funcionam como uma comunidade. Eles criam uma comunidade feliz no intestino do pet e mostram: é assim que você deve funcionar. Viu como trabalhamos juntos? É como uma equipe de trabalho, sabe? Tipo, estamos trazendo uma nova equipe para treinar os trabalhadores antigos. E se você estiver relaxando, precisamos fazer as coisas do jeito certo. Então, sim, se houver um problema sério, acho que você pode lidar com isso de ambas as formas. Mas também precisamos dar ao FMT o ambiente certo. Porque se a gente simplesmente quiser, se a gente simplesmente for e introduzir o FMT num intestino com muita desbiose ou muita inflamação, é como lançar sementes no deserto esperando nascer uma floresta tropical. Então, há muitas maneiras de apoiar o intestino do seu gatinho. Existem muitas ervas que ajudam na cura do intestino, que eu gosto, e também suporte intestinal que eu recomendo. Alimentar com dieta fresca, ou ao menos comida úmida, é essencial para os micro-organismos no TMF, pois eles são seletivos. E como nossos gatinhos são alimentados com comida fresca, há mais bactérias que fermentam e gostam de proteína no nosso TMF do que bactérias que preferem carboidratos. Novamente, voltando ao fato de que o sistema digestivo dos nossos gatos, biologicamente, não mudou muito, exceto que agora temos essa adaptação da amilase. Então eles não produzem amilase salivar, mas vão produzi-la no pâncreas. Assim, eles conseguem digerir alguns carboidratos. Mas o intestino ainda não está totalmente de acordo com essa ideia, porque no final das contas, como eles têm um trato digestivo curto, os micro-organismos de um gatinho são super eficientes. Eles entram, decompõem as proteínas para que os gatinhos obtenham aminoácidos. É assim que funcionamos. Sim, tudo bem. Então, vamos voltar porque ambas mencionamos isso. E eu não, me pareceu que o Dr. Randy ainda recebe seus enemas fecais da Legacy Biome. Então, a Legacy Biome fornece isso para um veterinário, e então as cápsulas podem ser fornecidas para um veterinário ou para um tutor de animal de estimação. Sim, tutores de animais podem comprá-las online. O enema precisa ser feito por um veterinário, principalmente porque eles vão saber até onde o catéter retal deve ser inserido para não causar nenhum dano. Veterinários que realizam o TFM muitas vezes simplesmente fazem o procedimento ou fazem como a doutora Randy fez. Eu também fiz isso com meu gatinho. Nós fizemos uma lavagem com ozônio antes. Certo.
E como é o produto quando chega para o enema? Ele também é liofilizado? É apenas matéria fecal liofilizada. Vem em um pequeno recipiente assim. E então, o veterinário tem instruções para a reconstituição. Normalmente, é misturado com soro morno antes de ser administrado. Certo. E quantas vezes, bem, acho que vai depender do que está acontecendo com o gato, mas quantas vezes isso geralmente precisa ser administrado? Realmente depende do gato e depende da idade. Estamos aprendendo muito sobre o microbioma de gatos idosos. Eu estava em um seminário online com o Laboratório de Gastroenterologia da Texas AM. E eles têm uma pesquisadora lá, a doutora Jan, que é tão brilhante. Isso me impressiona. Mas ele estava falando que se estamos lidando com DSI e disbiose mais tarde na vida, fica cada vez mais difícil mudar esse quadro. Quanto mais velhos os gatos ficam, mais difícil é restabelecer o equilíbrio e reduzir essa inflamação. Ainda não sabemos qual é o processo metabólico por trás disso, seguimos pesquisando. Mas em casos em que o gato tem 10 anos ou mais, ou talvez até 12 anos ou mais, nossos gatos estão vivendo muito mais. Então eu diria de 1 a 3 TFMs por via retal. Certo. Dependendo da situação. E, novamente, se for uma condição alérgica no seu gato de 6 anos e ele já tomou antibióticos, faça por 30 a 60 dias e veja como ele reage. Você sabe, você sempre é a melhor defensora do seu próprio pet. Se eles estiverem melhorando e você ver que o quadro se resolveu, ótimo. Então, depois disso, você só precisa continuar dando suporte ao intestino com a alimentação e no ambiente certo. E eu sempre gosto de planejar fazer FMT como manutenção todo ano, porque por que não? Isso faz sentido. Doutora Judy, desculpe continuar me referindo a ela, mas ela tinha falado sobre um dos cachorros dela que era ótimo. Tipo, não tinha nada de errado, ele comia bem, ele fazia cocô bem, os cocôs eram bem formados, ele era regular. E ela disse, vou só testar o microbioma dele, depois vou fazer o Legacy Biome, e então vou testar de novo o microbioma dele. E eu fiquei tipo, nossa, foi isso mesmo. Então, ele tinha alguns desequilíbrios, acho que tinha alguma coisa fúngica. Era principalmente uma questão de diversidade fúngica com ela. Tinha alguns pequenos desequilíbrios oportunistas ali. Mas o que mais impressionou ela foi que a diversidade fúngica aumentou. E isso é outra coisa importante para comentar. E a diferença fundamental, uma das diferenças fundamentais entre probióticos e TMF, porque essa é a pergunta que eu recebo todos os dias. Ok, então por que eu não posso simplesmente dar um probiótico para o meu gato? Olha, não sei você, mas eu já estive nessa roda viva dos probióticos. Já gastei $50 várias e várias vezes em probióticos. Mas aqui está o que eu gosto de dizer. Se voltarmos à analogia do mercado de trabalho, os probióticos são como trabalhadores temporários. Eles continuam vindo enquanto você os chama e continua pagando, ou seja, enquanto você continua administrando. Os probióticos não foram feitos para se fixar permanentemente. Eles simplesmente alimentam as cepas que já estão lá. Então, podemos, sem querer, causar ainda mais disbiose se estivermos alimentando apenas algumas cepas. Algumas dessas cepas são benéficas? Com certeza. Lactobacillus e Bifidobacterium costumam ser muito benéficos para gatinhos. Mas, além disso, há mais no intestino do que apenas micróbios e bactérias. Também existem células T, células B, células dendríticas, fagos e leveduras. Então, a levedura é uma parte importante do equilíbrio microbiano nos cães. Sabe, se certos tipos de levedura crescem demais, algumas bactérias benéficas podem diminuir, podem ser degradadas. Se algumas bactérias crescerem demais, certas leveduras podem se desregular. O Dr. Conor Brady é o verdadeiro especialista, embora eu já tenha pesquisado muito sobre o tema. Então tem esse aspecto. O TMF está transferindo todo o ecossistema. De novo, vamos pensar na floresta. A floresta tem árvores, tem arbustos, tem musgo, tem flores, tem fungos. Isso não é tão diferente do microbioma.
Os gatos têm uma floresta significativamente menos densa, eu diria, do que os cachorros. Eles não são cachorrinhos. Eles possuem muitos dos mesmos agentes dos cachorros, mas atuam de modo diferente, pois trabalham com mais eficiência e rapidez. Os gatos têm menos diversidade de leveduras que os cachorros, pois leveduras precisam de carboidratos para crescer. E o material fermentado é, em grande parte, o que alimenta essa levedura, ou seja, os carboidratos ou a matéria vegetal é o que alimenta essa levedura. Com os gatinhos, a diversidade fúngica é muito menor porque os micro-organismos deles pensam: olha, a gente dá conta disso, vamos quebrar as proteínas. É isso que realmente fomos feitos para comer. Então, tudo isso meio que volta para o motivo de ser tão importante o que damos de comida para os nossos gatinhos. Sim. Sim. Eu sei que foi uma explicação bem longa, mas eu vou sempre por esse caminho, Jenny. Tudo bem. O problema que eu tenho na maioria dessas entrevistas é que eu fico, sabe, viajando na minha cabeça. Eu fico tipo, uau. E aí eu penso, você é quem está entrevistando. Foca no assunto. Então, se eu parecer distraída, é por isso. Fico pensando em outros gatos que poderia ter ajudado se soubesse disso quando ainda estavam vivos. Então eu sei, eu agradeço. É sempre assim. A gente não sabe o que não sabe até aprender algo diferente. E eu penso nessas coisas o tempo todo. É por isso que eu faço o que eu faço. E eu fico feliz que a gente esteja aprendendo sobre isso. Sim. E de novo, que a gente está fazendo isso porque os microbiomas dos gatinhos, eu acho, são mal compreendidos. Eu acho que eles são mal compreendidos. E os TMFs, para gatos, são algo relativamente novo. Isso é tipo, sabe, nos últimos 5, 10 anos. Sim. Você pode falar mais sobre os gatos doadores, tipo, por que eles passam por uma triagem tão rigorosa? Sabe, quais são os seus parâmetros, o que os gatos doadores comem? Então, os gatos de origem seguem uma dieta de alimentos crus e frescos. E os pais deles, de onde eles vieram originalmente, pelo que eu sei, e eu não sei todos os detalhes da história. Foi um legado de 40 anos, com esses gatinhos sendo alimentados com comida crua e fresca. Vivendo em uma fazenda, sem antibióticos, vacinados minimamente, e eles não tiveram nenhum dos chamados ataques modernos ao microbioma deles. Sabe, nossos gatinhos vivem em meio a toxinas, produtos de limpeza, ficam muito tempo dentro de casa, não têm contato com o solo, com o microbioma original. E além da supervacinação, alimentação com ração, tudo isso é um ataque ao microbioma dos gatinhos. Esses gatos têm vivido sem esses ataques, de modo geral. Então, os microbiomas deles são, em geral, muito mais fortes do que o que vemos na população geral. O que eu achei muito legal é... Originalmente, alguns desses gatos doadores eram alimentados com animais criados na fazenda. Então, literalmente, do campo para a mesa para esses gatinhos. Tipo, uau, eles estavam recebendo o melhor, o melhor. Nós só temos alguns gatinhos doadores. Então, novamente, como nossos padrões são tão altos, nossos gatinhos doadores seguem esses mesmos padrões. Sem antibióticos, alimentação totalmente fresca, vacinação mínima. Eles têm seu tempo ao ar livre. Eles têm seu tempo de brincadeira. Estamos garantindo que suas mentes estejam tão felizes quanto seus corpos, porque isso faz diferença na diversidade e riqueza microbiana deles. Sim, então eles são gatos felizes e molinhos, porque são bem molinhos. Não acredito que eles sejam ragdolls. Quais as chances? Eles são mais jovens. Então eles têm, sabe, estão no auge da microbiota deles, por assim dizer. Sim. Onde isso pode realmente fazer diferença. Sim. Então não é, sabe, não é uma situação de alguém enviando seu cocô. Isso vai direto dos gatinhos, direto para a instalação. Não tem intermediário. O que é importante.
Tem uma parte de mim, acho que é o lado meio Mister Rogers em mim, que adoraria ver todo esse processo, né? Onde você vai até a fábrica e pode ver, tipo, nossa, o cocô está aqui, o cocô está aqui. Eu sei. Quero dizer, eu também gostaria de ver todo o processo. Sim, eles estão no Canadá e eu estou na Califórnia. Então eu não tive a chance. Sim, eles são canadenses. Esses gatinhos estão morando no Canadá. Tá bom. Isso faz mais sentido porque a amiga de quem te falei, ela teve alguns problemas de envio no começo, porque foi quando as tarifas começaram. E então, Agora ela. não tem mais. Ela fez outro pedido e está tudo certo, mas Isso foi meio um pesadelo, mas nos impulsionou. Agora temos uma instalação de envio nos Estados Unidos. Então, embora tudo ainda seja fabricado no Canadá, agora temos um centro de distribuição nos Estados Unidos para podermos enviar mais rápido dentro dos Estados Unidos e não precisar lidar com aquelas situações de tarifas, que foi um pequeno pesadelo. Sim, tenho certeza. E em parte pelos nossos clientes que estavam, você sabe, não tão pacientemente esperando. E com razão, não tão pacientemente esperando, porque eles tinham animais que precisavam disso. Então, Sim, isso também é super estressante. Sim, eu lembro das cápsulas de TMF da Margot Roman que precisavam ser enviadas rapidamente e congeladas. Com a liofilização, isso não é necessário. Exatamente. as nossas são estáveis em temperatura ambiente por 2 anos. Eu sou tipo aquelas mães neuróticas que colocam tudo na geladeira, até a comida liofilizada dos meus gatinhos. Se tenho comida crua, liofilizada por perto, até guardo na geladeira. Sei lá. Sou estranha, talvez. Faço isso achando que faz diferença, mas não sei. O TMF é estável em temperatura ambiente por 2 anos. Se eu tenho um frasco extra por perto, eu guardo na geladeira porque eu sou assim. Então, pode guardar na geladeira ou não. Eu acho que, de qualquer jeito, tudo bem. Então é um pouco mais difícil quando é só material fecal cru dentro de uma cápsula. Sim, Acho que não tenho mais perguntas. Teve algo que eu não perguntei que você gostaria que eu tivesse perguntado? Falamos sobre muita coisa, sim. Acho que cobrimos muita coisa para os seus ouvintes. Eu só diria que continuo incentivando as pessoas a pesquisarem sobre o microbioma dos gatinhos, a conexão entre o intestino e o cérebro, a conexão entre a comida e o intestino, que está se tornando mais evidente a cada dia. Na verdade, eu estava lendo hoje de manhã. Saiu um grande estudo sobre isso. É um estudo de 2026 em que eles estavam fazendo testes microbianos em gatos alimentados com ração seca versus gatos alimentados com comida úmida. E houve uma diferença significativa entre os gatinhos alimentados com comida úmida e os gatinhos alimentados com ração seca. E eles nem pensaram em incluir comida fresca ainda. Então, eles precisam nos avisar quando isso acontecer. Mas sabemos disso do ponto de vista biológico e celular. E só de ter estudado o processo de digestão felina, nós sabemos disso. Em geral, um gatinho alimentado com comida enlatada de qualidade, ou, melhor ainda, comida fresca, terá trato gastrointestinal, sistema imunológico e diversidade microbiana mais saudáveis do que um gato alimentado com ração seca. Sim. E provavelmente deveríamos fazer isso de novo, porque o assunto sobre o qual eu poderia falar sem parar é o trato gastrointestinal. O que muita gente não está fazendo é conectar o desequilíbrio microbiano e a disbiose com a doença renal. Eu sei. Tudo bem. Pode nos resumir? Queria te perguntar sobre isso. Nossa. Tudo bem, olha, eu me lembrei disso por você. Hoje eu tô ligada. Olha, eu lembrei por você. Sim, obrigada. Quando o intestino está quebrando proteínas, o fígado pode produzir toxinas urêmicas. E quando as proteínas são quebradas, há 2 subprodutos principais. E isso vai ficar um pouco nerd agora. Um deles é o cresstol e o edoxopepsulfato. Então, esses são geralmente produtos do processo de quebra de proteínas que são muito prejudiciais aos rins e podem causar uma condição inflamatória nos rins. Então, é o intestino que realmente produz muitas dessas toxinas urêmicas. E então,
Se estamos tendo fermentação excessiva ou se há muitas bactérias não benéficas, então muita coisa está indo para a corrente sanguínea logo de início. É como uma estrada direta para os rins. Se há muitos carros na estrada, os rins trabalham mais. Mas o que eles filtram? O sangue. Então, tudo começa no intestino, para garantir que estamos absorvendo corretamente, que não estamos produzindo constantemente essas toxinas que, no final das contas, os rins vão ter que filtrar. É isso. O fígado também participa de tudo isso, mas não quero me aprofundar nesse tema. E essas toxinas em si podem causar inflamação no revestimento intestinal. E aí é como um ciclo que continua. Então, o revestimento intestinal está inflamado. E aí, mais toxinas entram. E então, os pobres rins têm que lidar com isso. E aí, tem mais toxinas causando mais inflamação. Então, isso fica girando em círculos sem parar. E parece que no começo, esse processo inflamatório está impulsionando a doença renal muito antes de aparecer nos marcadores renais normais, como ureia, creatinina, SCMA. Esse processo inflamatório começa muito antes de vermos esses marcadores mudarem, porque os rins precisam aguentar muita agressão antes de começarem a aparecer nesses números. Então, outro exemplo com a minha gatinha Lili, ela tinha valores renais significativamente elevados. Normalmente, não receitaria prednisona para uma gata com valores renais altos. Mas eu sabia que isso vinha do intestino dela. Era mais uma sobrecarga renal do que já concluir que era doença renal. Mas os rins dela estavam sobrecarregados com toxinas urêmicas. Começamos a tratar e selar o intestino, e os valores renais dela diminuíram. Isso faz muito sentido também. Foi uma ótima explicação. Esse é meu assunto principal e favorito. Acabo explicando de forma indireta, mas talvez seja tema para outro podcast. Sim, topo, principalmente temas de doença renal. Charlie é um gatinho renal, mas na verdade eu acho que ele tinha um problema parasitário bem sério acontecendo no intestino dele. Depois que controlamos isso, todos os sinais de problema renal sumiram. Ainda não refiz o exame de sangue dele. Sobretudo pelo fator Chucky. Mas a necessidade dele de fluidoterapia e de ficar bebendo água o tempo todo acabou. Uau, então... Sim, e a creatinina dele estava alta, tipo, estágio 3, mais ou menos. Então seria interessante ver como está agora, sabe? 2 anos e meio depois. Sim, aqueles parasitas liberavam toxinas urêmicas que os rins precisavam filtrar, mas eles ficaram sobrecarregados. E aqueles pequenos néfrons nos rins ficam tipo, por favor, me ajude. E é o intestino que consegue dar um descanso para esses néfrons. Sim. Isso é interessante. Fico feliz que você tenha compartilhado isso com o Charlie. Sim. Que tipo de parasita era? Eu não sei. Foi algo que ele pegou lá fora. Eu sou muito, sabe, espiritual. Então eu uso um pêndulo para descobrir quais suplementos ele deve tomar. E eu sei quando tem algo acontecendo com ele com base nisso. Sim, mas foi na Perfectly Holistic que meio que me ensinaram a fazer tudo isso. E eu não consigo me lembrar. Sim, eu não consigo me lembrar se foi ela ou outro teste que a gente fez. Na verdade, a gente fez um exame de biorressonância depois. E foi isso que confirmou que era ou um parasita ou uma daquelas bactérias estranhas. Eu não sei. Quero dizer, eu escolhi não absorver intelectualmente todos esses novos termos científicos e tal, porque já estou no meu limite com outras coisas. Mas é tão fascinante como, e até mesmo no nosso sistema humano, a gente segmenta todas essas coisas. Sabe, temos um médico do rim, temos um médico do coração. A gente tem todo esse tipo de coisa. Bem, na verdade, você deveria estar consultando um especialista em gastroenterologia para os seus rins. Sabe, tipo, é tudo conectado e a gente não vê dessa forma. E a gente realmente precisa ver. E esse é um exemplo disso aí com o seu gato. Você está certíssima. E isso já renderia outro podcast. Quando você resume, destaca um ponto essencial, que foi o motivo de eu me tornar consultora certificada em saúde holística de animais de estimação. Não tem muito a ver com ser holístico ou se alguém acha que é místico. Tem mais a ver
com olhar para o animal como um todo. A gente precisa olhar para o sistema inteiro porque tudo está conectado. Muito disso está ligado ao intestino, mas tudo está conectado. A saúde mental deles, a saúde física, os níveis de dor. E uma das minhas esperanças para o futuro conforme avançamos, sendo profissionais da área pet, é que a medicina veterinária possa começar a olhar para esses pets como um todo, porque é assim que vamos melhorar a vida deles e o bem-estar deles, em vez de ficar apenas correndo atrás dos sintomas. Um dos motivos pelos quais faço o que faço é porque por anos e anos eu fiquei andando em círculos com meus cachorros e meus gatinhos, porque a gente só ficava correndo atrás dos sintomas em vez de chegar à raiz do problema. Sim, o intestino é muitas vezes a raiz do problema, mas realmente precisamos olhar para essas criaturinhas peludas incríveis, que ronronam, amam, se aconchegam e fazem tudo isso, como um sistema completo. Os sintomas não são isolados. Sim. E não é, quero dizer, foi assim que eu consegui. Eu não fui a única, mas a Panda, a Perfectly Holistic e algumas outras pessoas, foi assim que resolvemos a FHS do Charlie, cuidando do intestino dele. Acredito muito no intestino e estou cuidando do cachorro dos meus pais. Penso que esse intestino precisa de ajuda. Então é isso. Só isso. O cachorro dos seus pais precisa de um TMF. Peça para me ligarem. Eu sei. Eu já vi, quero dizer, especialmente em cachorros, sabe? De novo, ainda não foi feito o suficiente em gatos. Mas com cachorros, repetidas vezes, se fazemos testes de intolerância alimentar, que também podemos fazer com gatinhos. Acho que é uma ferramenta valiosa. Se o seu gatinho está realmente inflamado ou tem alguma intolerância alimentar, isso significa que o sistema imunológico está confuso e em um estado de hiperreatividade. Muitas vezes, remover esses gatilhos e dar um tempo para o sistema imunológico se acalmar para que o TMF possa fazer seu trabalho pode ser realmente valioso. Faça alguns testes de intolerância alimentar, mude a dieta com base nisso, incorpore algumas ervas que ajudam na cura do intestino e faça o seu TMF. Sim. A ordem não é obrigatória, mas funciona bem assim. Mas esse processo é o que eu vi funcionar repetidas vezes com os cães que têm alergias crônicas, hotspots, lesões, infecções de pele, infecções de ouvido, infecções urinárias que continuam voltando várias e várias vezes. Sim. E então nós quebramos o ciclo. Sim, todas essas coisas que você mencionou também podem acontecer com gatos. E é exatamente por isso que eu quero começar a focar mais no microbioma e quis te trazer aqui hoje. Então, muito obrigada por estar aqui. Obrigada por me receber. De nada.